Fala turma, estudando para o concurso público da Unesp, neste vídeo, mais questões, língua portuguesa, questões cobradas em provas recentes do concurso da Universidade Estadual Paulista. Galera, turma, mais um vídeo sobre língua portuguesa, porque aqui no canal O Concur existem 8 playlists de Regimento Geral da Unesp. Então, são bastantes vídeos sobre essa legislação, estará lá na prova objetiva. Olha que o Fábio frisou a palavra bastantes vídeos, bastantes questões. Você vai entender o porquê. Vamos lá? Língua portuguesa, está no conteúdo programático. Nós falamos isso no outro vídeo, você vê aqui no card. O primeiro vídeo, o Fábio se aventurando, né, nas explicações sobre como resolver questão de língua portuguesa no concurso. Assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa de colocação pronominal. Então você já sabe qual a cobrança. Nas alternativas, você vai observar pronomes e a posição do pronome na oração. Vamos lá. Me coloquei à disposição do ministro para afastar qualquer dúvida sobre a questão. Nunca se inicia uma oração com pronome. Me coloquei, não. O correto seria coloquei, tracinho, me à disposição. A portaria que colocou-nos em alerta foi aquela que mudou todo o sistema que usávamos. Olha como o Fábio também gosta de ler. Você vê esse a não é artigo, é um pronome. Por isso eu substituí por aquela, pronome demonstrativo. A portaria que colocou-nos, não. O que é atrativo, o certo seria a portaria que nos colocou. Que, espaço, nos, espaço, colocou. Se o funcionário não sente-se confortável para trabalhar de outra forma, podemos esperar. Espera aí. Olha aqui outra palavra atrativa. E aí, com isso, temos próclise. Não é ênclise. Lembre-se, ênclise, você lembra da palavra and, do inglês, final, não é no fim, não é depois do verbo, mas antes. O correto seria se o funcionário não, espaço, se, espaço, sente. Se o funcionário não se sente, sente, traço, se, errado. O pedido do chefe ao funcionário impõe dificuldades que antes não existiam. Aqui é bem legal porque talvez seria facultativa a colocação do lhe antes do verbo impor. Não estaria errado dizer o pedido do chefe ao funcionário lhe impõe dificuldades. Mas com certeza não está errado também dizer o pedido do chefe ao funcionário impõe a ele, impõe-lhe, impõe tracinho lhe. Aqui sim a ênclise. No fim, o pronome depois do verbo correto. Legal? Sem dúvida. A nova forma de armazenar os dados tem causado-me transtornos e desmotivação. Olha, galera, depois de particípio, verbo no particípio, nunca, jamais, é regra, nunca se coloca o pronome. Não existe causado-me, causado traço me. Não. Tem espaço me, espaço causado. Porque o verbo está no particípio e quando no particípio o verbo não admite um pronome aqui no final. Ênclise, não pode, errado. Legal. Então não pode no começo de oração. Não pode aqui, porque o que é um pronome relativo e atrai o pronome aqui nos, deveria ser que nos colocou. Então está errada a posição aqui. Após o verbo colocar, se o funcionário não sente-se, também errado, porque o não é um advérbio, advérbio atrai o pronome se. Não se sente seria o correto. Aqui, correto, porque poderia ser também lhe, espaço impõe, ou então impõe traço lhe. Legal? E aqui, particípio nunca. Terei o pronome depois dele. Tudo bem? Legal? É a forma de explicar do Fábio. Assinale a alternativa, Você viu que o tema é concordância. Se não falou se é nominal, se não falou se é verbal,
Vamos ver ambas. Uma amizade não pode ser regida por formalidades que acabam prejudicando-as. Opa, o Fábio com dificuldade de leitura, de pronúncia. Uma amizade não pode ser regida, uma amizade regida, legal, por formalidades que acabam prejudicando-as. Prejudicando quem? A amizade? Opa, Fábio, prejudicando-as. Formalidades é que serão prejudicadas? Não. A amizade seria prejudicada, que acabam prejudicando-a. Então, aqui a concordância está errada porque não é plural. Os termos estabelecidos, legal, pelo contrato, são bastantes injustos. Olha lá o que o Fábio começou no vídeo. Bastantes questões, bastantes razões, porque eu posso substituir por muitas razões, muitas questões, muitos vídeos. Bastantes vídeos. Agora é bastante justo, é bastante injusto, é bastante injustos. Esse S está errado, não tem. São bastante injustos, são muito injustos. Termos são, legal, concordância verbal, bastante injustos. Concordância nominal, termos injustos. Mas eles são muito injustos. Eles são bastante injustos. Conseguiu gravar? Substitua lá no momento da prova. Os termos são bastante grandes. Os termos são bastante extensos, muito extensos. Muito extensos, bastante. Então, não é bastantes. Legal? Envolvidos na assinatura de um contrato, deve estar muito atento aos detalhes. Os envolvidos devem, olha a concordância verbal errada, devem, envolvidos devem, faltou a letra M de Maria, estar muito atentos, envolvidos atentos, envolvidos alegres, envolvidos tristes, envolvidos atentos. Renegociar um contrato podem trazer em vantagens loucura. Renegociar um contrato, troque simplesmente pela palavra isso. Isso pode trazer vantagens para ambas as partes envolvidas. O que pode trazer vantagens? Isso, renegociar um contrato, pode trazer vantagens. Legal? Um contrato não deve servir para gerar obrigações de forma unilateral para alguém. Tudo certo. Um contrato não deve... Agora, se fosse escrito aqui, 2 contratos não devem servir para gerarem obrigações, mas é o contrato, um contrato apenas, deve gerar de forma unilateral, nada de errado, tudo certo, alternativa E de escola. Um vocábulo empregado em sentido figurado tá lá no edital, tá no conteúdo programático. Vamos tirar essa dúvida? Cobra isso, Fábio? Veja comigo, sentido próprio e sentido figurado das palavras. Se você não sabia o que é isso, agora você vai saber. Leia. Cerca de 1.900 procedimentos que englobam aplicativos de negócios e formulários governamentais. Está lá no parágrafo 1º de um texto da prova. O objetivo do gestor, a meta, né? O alvo do gestor é migrar a comunicação. Vamos revisar essas práticas rápido. Ou então, vamos revisar essas práticas rapidamente, mas a palavra em destaque, práticas, atos, tradicional carimbo japonês, um carimbo típico, peculiar, né, particular, um carimbo do tipo japonês, que ainda é necessário. Tudo você percebe que é sentido próprio, galera. Formulário, papel, objetivo, meta, práticas, atos,
tradicional, o que é típico. Agora, outra batalha do gestor é pelo fim do fax, muito amado pelos japoneses até hoje. Está no 6º parágrafo de um texto lá da prova. Espera aí, o gestor, imaginando, sem ler o texto, o gestor de uma empresa, o gestor de uma administração, ele vai batalhar, ele vai suar, ele vai trabalhar. O batalhar aqui, quando a gente pensa em batalha, olha lá a batalha dos tempos antigos, batalha de gladiadores, pessoas que se digladiam, não é degladiam. Galera, turma, galera. Degladiar não existe, é digladiar. Olha como é, cuidado se cai na sua prova. Digladiar, eles se digladiaram no ringue. Degladiar, não. Então aqui está em sentido figurado, porque o gestor, afinal, está trabalhando, lutando pelo objetivo dele, que é acabar com o fax. Ele está lutando, perseverando, se dedicando. É você estudando para o concurso público, é uma batalha. Olha o sentido figurado. Não há na mão do gestor uma espada. Ele não vai duelar com ninguém. Ele não está em mão com uma arma. Ele não vai para a guerra. Entendeu? Porque batalha está em sentido figurado. Dá até um peso, né? Uma conotação, um sentido, uma semântica maior. Porque se fosse escrito aqui, um dos objetivos do gestor é o fim do fax, uma vontade do gestor é o fim do fax. Percebe? Sentido próprio. Não dá todo esse peso que a palavra batalha forneceu ao texto. É uma batalha do gestor. Ele está lá dia a dia buscando isso. Ele quer acabar com o fax. Você fala que aquela pessoa é trabalhadora. Beleza, parabéns. Né? Nota 10. Mas quando você diz que a pessoa é batalhadora, não dá um sentido maior? Meu Deus, dia a dia a pessoa batalha para ganhar o dinheirinho e pagar as suas contas. E é o seu caso estudando para o concurso público da Unesp. Você está batalhando, mas você está realmente com faca nos dentes, baioneta na mão, está de uniforme, indo para a guerra? Não. Então, por isso, existe um sentido figurado. Gostou? Legal. Veja que estava assim na prova. Olha lá. Questão 8, de colocação pronominal. Questão 9, de concordância. Concordância verbal e nominal. E a questão 4 era sobre o sentido próprio e figurado. Concurso de novembro de 2022. E foi para assistente de suporte acadêmico 2, laboratórios didáticos e de pesquisa. A galera tem pedido, eu tenho enviado ao e-mail. Veja aqui nos cards do vídeo, em que apresento prova anterior, essa prova aqui, e as pessoas mandam um e-mail para mim, escrevem lá uma mensagem no direct do meu Instagram, informam o nome, dizem que comentou no vídeo e passam para mim o endereço de e-mail e eu mando os arquivos. Vejam, questão 4, que era sobre sentido próprio e figurado, alternativa E de escola, exatamente, batalha. Batalha do gestor. Ele está com arma, está com faca, adaga, está com nunchaku? Não. Ele está batalhando, lutando, perseverando, dedicando-se com afinco, zelo, para cima, avante, rumo até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Gostou do vídeo? Deixa um like. Se quiser mais vídeos com resoluções de questões de português no concurso público da Unesp, fala aí nos comentários. Vamos interagir. Toda e qualquer interação aqui no canal, a sua curtida, seu like, compartilhamento, ajuda demais o canal O Concurso de Fábio Nagata. Quem é esse cara? Sou eu. Até mais ver.